República no Brasil é uma coisa impossível, porque será uma verdadeira desgraça. Os brasileiros estão e estarão muito mal educados para a República. O único sustentáculo do nosso Brasil é a monarquia. Se mal com ela, pior sem ela. Não te meta em questões republicanas, porquanto República no Brasil e desgraça completa é a mesma coisa. Os brasileiros nunca se prepararão para isso, porque sempre lhes faltarão educação e respeito. Para entender a política de hoje, devemos olhar para o passado e ver a raiz do problema. Eu sou o Chicão e venha comigo que eu vou te contar uma história. A nossa política, ou melhor, a nossa democracia está doente. Na verdade, sempre esteve. A raiz desse problema é o dia 15 de novembro de 1889. A mudança de regime de monarquia para república em si não é o problema, mas como isso foi feito. Para entender então como chegamos aí ao golpe de 15 de novembro de 1889, devemos voltar um pouco mais no tempo. São várias as raízes aí que levaram o exército a apoiar os republicanos. Uma delas é a monarquia, que já começa errado, né? Em 1822 e depois em 1824, né, com a Constituinte, né, de 1824, já era para ter abolido a escravidão ali. Mesmo sofrendo pressão da Inglaterra, então o Brasil persistia aí em fazer a manutenção dos escravos, né? Quanto mais chegava, quanto mais pressão a Inglaterra fazia aí para a abolição dos escravos, mais o Brasil dava aquele jeitinho brasileiro, né? O famigerado jeitinho brasileiro. E aí é onde nasce aquela expressão, né? Para inglês ver. Então, quanto mais a Inglaterra fazia pressão e dava ultimato no Brasil, o Brasil ia lá e criava uma lei para que uma lei para inglês ver, né? Uma lei que não mudaria nada, né? Que é a lei do ventre livre, a lei de sexagenário. Essas leis então é mais para inglês ver mesmo. Então essas leis foram criadas ali para não para abolir o escravo, mas sabe, tipo inglês ver mesmo. Nós estamos fazendo nossa parte. Mas na verdade o que a Inglaterra queria era que realmente acabasse ali a escravidão no Brasil, já que na Inglaterra vinha de 1807, né? Já vinha tendo várias leis aí também para a abolição dos escravos, que aboliu totalmente em 1836. Né? Então a pressão em cima do Brasil era grande. Quero aqui fazer um agradecimento a todos que vêm chegando no canal. Muito obrigado a todos que confiou nesse canal, que está se inscrevendo no canal, que deixa comentário. E se você não está chegando agora, se considere se inscrever no canal para acompanhar novos vídeos, ativa o sininho e faz comentários, pode fazer comentário, eu respondo todos os comentários. Né? Se não gostar também pode deixar o dislike também, não tem problema, deixa o like, isso é muito importante para o canal, é importante, já chegamos a 400 inscritos, a meta desse canal é cada vez crescer mais, não tem meta de alcançar 1.000, 2.000, 3.000 inscritos, o importante é que os que estão aqui me acompanhando, fazendo comentário, eu vou agradecer a cada um de vocês, muito obrigado. Né? E sem mais delongas, vamos continuar o vídeo. Em 1831, Dom Pedro I abdica do trono. Ele deixa seu filho como herdeiro, com apenas 5 anos de idade. O Pedro Alcântara, ele se torna o futuro imperador Pedro II. Sua coroação só seria possível quando ele completasse 18 anos, e o Brasil seria governado então por uma regência. O Brasil começa a perder uma estabilidade com essa regência, e é mais uma vez o jeitinho brasileiro que faz com que Pedro II é coroado com apenas 13 anos. Isso em 1840. Tem aí então o golpe da maioridade. Então de 1840 a 1889, nesse período aí do segundo reinado de Pedro II, tivemos uma estabilidade e um crescimento no Brasil. Bom, não como deveria ser, é claro. Já que a demora da abolição dos escravos, mais a Guerra do Paraguai, fez com que o Pedro II sofresse uma grande manifestações contra a monarquia, né? Ele sofresse ali protestos contra a monarquia nesse período. Então aí que surge, por exemplo, Luiz Gama, né? Luiz Gama é um personagem bem bacana da história, é um personagem que a gente deve olhar com ele com um pouco mais de carinho, talvez. Eu vou até fazer um vídeo aqui do Luiz Gama, é um dos próximos
estudo que eu preciso fazer para trazer aqui para o canal. Mas o Luiz Gama é um personagem que eu tenho um carinho ali por ele, pela história dele, né? Então a briga, ele é um dos principais abolicionistas desse período. Então ele encabeçou várias manifestações. E é dentro dessas manifestações, então, que a monarquia começa a perder força, né? Começa a enfraquecer ali, né? E dentro desse movimento abolicionista que ele cria, que ele começa a fazer manifestações, então cria também ali, começa a nascer ali a ideia republicana, né? Então as manifestações ela parte e viram duas, né? Vira pedindo a abolição dos escravos e pedindo ali a criação da república, né? É claro que essas manifestações então vão levar aí ao manifesto republicano, né, de 1870, né? Então é feito um manifesto. Nesse manifesto serve como base então aí para a Convenção de Itu, que foi em 1873, que aí sim nasceu o Partido Republicano, né? O Partido Republicano, e começou aí a disputar eleições com a intenção de tentar mudar o regime pelo voto, né? Tentar mudar o regime de monarquia para república pelo voto. Dentro dessas lideranças, né, da convenção aí de Itu, estava Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Washington Luiz, todos eles aí que vieram a ser presidente da República, né? Todos eles se tornaram presidente da República. Então aí esse estava o motivo deles se tornarem republicanos, né? Então eles queriam poder e todos eles chegaram, alcançaram aí o status de presidente do Brasil. E chegamos então em 13 de maio de 1888 e a assinatura da Lei Áurea. A assinatura da Lei Áurea, então, põe fim a 300 anos de injustiça, a mais de 300 anos de escravidão no Brasil. Isso é claro que não agradou aí os grandes fazendeiros, barões de café, que apoiavam Dom Pedro II, e que apoiavam a monarquia, que seria ali essas famílias que vinham apoiando a monarquia desde a época de Dom Pedro I, né? Então, desde a época de Pedro I até Pedro II, então a monarquia tinha essa base como os barões de café, os fazendeiros, esses grandes fazendeiros que apoiavam a monarquia. A partir desse momento, então, que é assinado a Lei Áurea, né? Então esses fazendeiros, os barões de café e os fazendeiros passam a apoiar os republicanos, né? Então eles viram de lado, começam a apoiar os republicanos, e isso dá força, então, aí para chegarmos até o golpe de 15 de novembro de 1889. Durante a articulação do golpe, Benjamin Constant, preocupado com o imperador, teria feito a pergunta: o que devemos fazer com o imperador? Exila-se, respondeu o alferes Joaquim Inácio. Mas e se resistir? Fuzila-se. Essa então foi a ideia de Joaquim Inácio Cardoso, na época com 29 anos. No futuro, ele seria o vô do Fernando Henrique Cardoso, o também presidente Fernando Henrique Cardoso. Para você ver que nossa política não é para amadores. Vocês fizeram a república que não serve para nada. Aqui agora, como antes, continua mandando os caiados. Mas aí que começa a nascer o golpe, né? Tanto Dom Pedro II como o Marechal Deodoro da Fonseca, os dois estavam com uma idade avançada e os dois estavam doentes. O que acontece? Os republicanos viam aí um empecilho. Se um deles morre, o sonho da república morre junto, já que eles eram peça fundamental para se chegar na república, né? Tanto o Teodoro ali controlando o exército, como o Dom Pedro, né? Se o Dom Pedro venha a falecer, Dom Pedro II venha a falecer, os sonhos vão por água abaixo, porque daí assume a princesa Isabel, e aí pode ser que essa comoção da morte, então isso atrapalharia os planos aí dos republicanos, né? Então é botado em prática um plano, né? Já que precisa agir rápido para que eles consigam fazer isso. Então é espalhada ali uma fake news ali no centro do Rio de Janeiro, né? É espalhada uma fake news, uma notícia falsa ali, um boato, que o Dom Pedro II vai então tirar o exército, mandar o exército para outros estados, né? O comando do exército ali no Rio de Janeiro para outros estados. E também aí correu o boato que o Visconde aí de Ouro Preto ia destituir o exército, né? Ia destituir o exército e colocar a Guarda Nacional no lugar. Uma guarda mais aí alinhada com o governo, com o Império, né? Com o Dom Pedro II, né? Esses boatos então correram como uma pólvora até os quartéis. Dava início aí a máquina da revolução. Os quartéis então começaram a cair um por um. E aí todos os militares então fizeram um desfile sentido ao centro do Rio de Janeiro.
Naquela manhã do dia 15 de novembro, sem nenhum tiro, sem nenhuma resistência, estava proclamado a República do Brasil. Mas é claro que foi tudo numa correria, sem projeto, sem futuro, sem planejamento, só golpe pelo golpe, e só pela troca de poder mesmo, né, da monarquia para a República. Aí veio aquela bandeira dos Estados Unidos, uma cópia dos Estados Unidos, eu vou colocar ela aqui, mas que coisa mais feia, né? Que coisa mais feia, acho que eu vou colocar aqui, eu não sei se é aqui ou aqui, mas ela vai estar aqui do lado. Mas que coisa mais feia aquela bandeira, né? Então foi feita nas coxas, foi feita ali correndo, né? Então foi feita às pressas. Bom, aí chegamos então na bandeira do Brasil com a estrela vermelha, né? Isso que eu coloquei na capa do vídeo não é uma fake news, isso realmente existiu. E aí eu vou contar essa história para vocês. A gente, quando estuda história ou quando a gente pesquisa história, a gente se depara com cada história e histórias interessantes, e a história que também não é divulgada às vezes, né? E uma dessas histórias é essa, né, que eu vou contar para vocês da estrela vermelha na bandeira do Brasil. O que acontece? Quando a monarquia quando ainda era monarquia, né, a gente estava na parte do império ainda, saiu para fazer um exercício de circunnavegação um cruzador, né, da Marinha Brasileira, o Almirante Barroso. Então ele ia dar a volta, né, fazer o exercício de circunnavegação, né, no globo terrestre, né, dar a volta, e ele estava em alto mar. Então nesse período onde houve o 15 de novembro o golpe, né, de 15 de novembro de 1889. Então eles ficaram, como eles estavam em alto mar, eles estavam incomunicável, né, ali em alto mar, né, dentro desse navio estava o príncipe Augusto, né, Dom Augusto, né, Dom Augusto, que era neto de Dom Pedro II, né, então ele era o segundo tenente, né, e ele era segundo tenente da Marinha, e ele era neto do Dom Pedro II e estava em exercício nesse navio. E o comandante, né, do navio era o almirante Custódio de Melo. Então no dia 2 de dezembro, ou seja, já tinha passado ali, já éramos república, né? Esse navio estava em alto mar e ele estava ali na região do Ceilão, né? Onde hoje é o Sri Lanka, né? Então esse navio estava ali, e aí no dia 2 de dezembro, aniversário do Pedro II, foi hasteada a bandeira do Império e foi feita uma saudação à bandeira, né, pelos militares ali presentes. Eles não sabiam que o Brasil era república, né? Então hastearam a bandeira do Império, né, a bandeira imperial, e aí fizeram a saudação da bandeira e continuaram a viagem. Quando eles atracaram no porto do Ceilão, no Sri Lanka, aí chegou para eles então aí o telegrama dizendo: o Brasil República, hasteia a bandeira, mas a mesma, só que sem a coroa, e no lugar da coroa uma estrela vermelha. Então foi feita a estrela vermelha em cima onde era a base da coroa, ali onde estava a coroa, né? Eu vou colocar aqui a bandeira imperial, né? Vou colocar aqui a bandeira imperial, e aqui eu vou colocar a bandeira que foi trocado, né? A coroa pela estrela vermelha. Então essa bandeira foi hasteada e o navio continuou a navegação até chegar no Brasil com essa bandeira. Depois que chegou a bandeira que chegamos hoje, né? Mas essa bandeira que foi exibida no Almirante Barroso é essa bandeira com a estrela vermelha, né? Eu vou colocar aqui a bandeira original mesmo que foi usada, que está no museu, né? Hoje está no museu essa bandeira, né? Tá claro que as cores já estão desbotadas, mas era verde e amarela, né? Normal. E é claro que até nisso a gente percebe que a república, ela foi ali prematura, né? Ela foi uma república prematura, não tinha bandeira, não foi preparado nada, né? Simplesmente foi o golpe pelo golpe, foi tomada do poder mesmo, né? Então essa troca mesmo de monarquia para república não foi pensada para ser uma coisa ordeira, para ser uma coisa legítima, para ser uma coisa que tinha que ser programado, já tudo certinho, não. Simplesmente foi feita a toque de caixa, porque precisava que fosse logo, né, que fosse uma coisa rápida, e não tinha preparo. Por isso o navio estava em alto mar, por isso a bandeira ficou, por isso teve que colocar a estrela vermelha na bandeira, né? E é claro, a estrela vermelha em si, ela representa a república, tá? Então se nossa bandeira hoje tivesse ainda uma estrela vermelha, não seria ligada a outros partidos políticos que temos hoje, e nem ligada ao comunismo, nem ao socialismo. A estrela vermelha representa a república. Então por isso que foi colocada a estrela vermelha na bandeira do Brasil, foi feita essa ordem, né, para trocar a coroa pela estrela, e aí então por isso que foi colocada a estrela, porque a estrela representa a república.
Claro, representa também o socialismo, hoje em dia representa o socialismo e o comunismo, mas a princípio, né, ali naquele momento, foi colocada a estrela vermelha em alusão à República. O Machado de Assis relata bem o sentimento do povo naquela época. No romance Esaú e Jacó, o personagem Custódio manda fazer uma placa para o seu comércio que vai inaugurar dia 15 de novembro. E nessa placa dizia: Confeitaria Império. Quando ele vê a movimentação do dia 15, ele corre e fala: troca a placa então para Confeitaria República. Mas aí ele pensa: e se a monarquia voltar? Então vamos colocar então Confeitaria Governo. Mas espera aí, governo? Se um é governo, o outro é oposição. Vão quebrar toda a minha confeitaria. Então vamos mudar então para Confeitaria Custódio, que é o nome dele. Então é com esse pensamento que a população estava, né, naquele momento, né, estava perdida, estava ali sem saber o que fazer. Não sabia se a monarquia ia voltar, se ia continuar a república. Então a população realmente ficou perdida. Isso também foi comum pela época, né, já que foi trocado o nome de praças, nome de ruas, né, monumentos, foi feito monumentos à república. Então foi deixado de lado um pouco a monarquia, né? A própria bandeira do Brasil, a gente na escola a gente aprende que a bandeira do Brasil é o verde da mata e o amarelo das riquezas. E que na verdade não, que a bandeira do Brasil é a mesma bandeira imperial, só que sem ali o centro da bandeira, né? Então foi trocado ali a esfera anelar e o ramo de tabaco e o ramo de café por a esfera azul, né, escrito Ordem e Progresso. Então Pedro II estava cansado e ele não sofreu, ele não fez nenhuma resistência a esse golpe, né? Então ele aceitou, ele foi para o exílio no dia 17 de novembro, então ele vai para o exílio de madrugada, é tirado às pressas do Brasil, até para não ter uma comoção popular, né? Não aconteceu uma comoção popular, e aí então é tirado à pressa, mandado o Dom Pedro às pressas aí para o exílio. Então ele teve ali a proposta do contragolpe, né? O próprio exército ofereceu para ele resistência na Bahia, resistência né, que fosse para a Bahia, ficasse lá e depois voltasse e fizesse um contragolpe, né? Mas ele não quis, ele achou que ele não queria derramamento de sangue de brasileiro contra brasileiro, né? Então ele optou por pacificamente ir para o exílio, ir embora para a França, né? Depois disso, então, sabemos o que aconteceu, ou deveríamos saber, né? Depois de toda essa bagunça, então veio aí impeachment, veio golpe, veio outro golpe, veio ditadura, veio toda essa roubalheira e toda essa política como a gente enxerga lá hoje, né? É claro que tudo isso vai se somando e todas essas coisas que a gente vê hoje tem ali origem na República, né? Então a nossa República ela já nasceu errada e gerou tudo isso, né? Impeachment, golpe, ditadura, né? Em tudo essas presidente que é eleito e não toma posse, então toda essa instabilidade que sofremos hoje é graças a essa República que ela não foi devidamente aí estudada, pensada e trabalhada para ser um regime aí que seria importante para o Brasil, né, com o crescimento do Brasil. E simplesmente estamos aí, a origem desse atraso do Brasil em relação aos outros países vem dessa origem que a gente foi meio que imposta para a gente, né, como cidadão, né, imposta a República. Claro, eu não defendo ali uma monarquia especificamente, mas também a República como a gente é hoje, ou como ela foi construída, eu também acho que foi um desastre. Então a gente precisa repensar para o futuro, e é claro, isso está na mão deles, não na gente, né? A gente tem a manifestação, o direito de manifestar, tudo, mas aí está na mão deles e isso não tem como a gente mudar, né? Então torcemos que na luz aí do futuro aí eles com os políticos
novos que vão entrando, algumas cabeças novas, isso vai mudando um pouco e a gente melhora esse quadro de república, né? Bom, então essa foi a história do golpe, né, de 1889. Eu se baseei bastante em histórias que eu li em livros, né? Então, eu tenho aqui a coleção do Laurentino Gomes de 1889, em 1808 e 1822, né? A coleção do Laurentino Gomes. Eu tenho livros do Eduardo Bueno, que também é um contador de história. Tenho o livro do Paulo Ressuti, que é outro que também é da história do Brasil, da monarquia também, é uma história da família real. Então eu tenho vários livros de história que eu me baseei para escrever esse livro, é claro, para escrever esse roteiro desse vídeo. E é claro, e um pouco de também entender aí como é que funciona a nossa política, né? Então é importante a gente ver como que ela chegou até hoje através dessas coisas feitas de qualquer jeito, não tendo um planejamento, né? Então isso é desastroso. A gente sabe quando faz as coisas sem planejamento, as coisas tendem a não dar certo, né? Tende a ter problemas, né? E é claro, chegamos na política como estamos hoje, onde eu acho que a gente tem que começar a pensar numa república mais forte, né? Mais decisiva, né? Então o que acontece? Hoje nós temos aí um partido que ganhou e um partido que perdeu. Quem ganhou vai governar e quem perdeu não quer aceitar a eleição. Ou seja, a gente tem que entender que na república se ganha e se perde, né? Ao ganhador aí a responsabilidade de comandar esse país, né, com responsabilidade, claro, e ao quem perdeu entrar na posição e tentar voltar no poder aí daqui de 4 anos, né? E nós, a população, a gente tem que entender que a gente não tem que bater palma para político. Político nenhum tem que receber palma. A gente tem que combater, a gente tem que estar nas ruas, a gente tem que estar cobrando. Tanto quem votou a favor do governo, quem votou contra o governo tem que se unir agora para fiscalizar, para vigiar, para protestar se tiver alguma coisa errada. Então essa é a importância da democracia, né? Da democracia e da república. Então nós temos que vigiar e cuidar que os nossos direitos e os nossos anseios sejam resolvidos pelo governo, né? Então é importante não bater palma para político, e sim ficar de olho na política e cobrar, né? Quem tem que cobrar é todos nós, não é quem ganhou faz vista grossa, não. Quem perdeu vai fazer oposição. Quem perdeu tem que aceitar o resultado das urnas e combater para que daqui a 4 anos volta no poder de novo. Então isso é a democracia. A democracia é feita dos dois lados, e um lado ganha hoje, o outro lado ganha na próxima eleição, e assim sucessivamente, né? Então a gente tem que mudar esse pensamento de que eles contra nós contra eles. Isso não pode existir. Eu acho que todos nós somos brasileiros e é nisso que a gente tem que pensar. Pensar que quem ganhou vai governar, quem perdeu vai ser oposição. E o brasileiro tem que se unir para cobrar quem ganhou, para que faça as coisas certas, para que não faça nada de errado. Bom, esse é o vídeo então do dia 15 de novembro de 1889. Eu agradeço a presença de todos vocês. Deixa o comentário o que achou do vídeo, deixa o like aí no final do vídeo, e sempre vídeos novos aqui toda segunda-feira. Desejar um muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo. Só um recado: não bata palma para político. Lembre-se, quando você bate palma pro palhaço, é aí que o palhaço faz mais palhaçada. E quem paga o ingresso somos nós.